Uma família onde todos começam a ser internados e ninguém descobre o porquê. Culpam alguns vegetais, a água, excrementos, até que a verdade é descoberta e ela é muito mais simples, chocante e feia do que imaginavam. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por se inscrever, pela sua presença, por deixar like, comentário. Se não quiser também, sem ressentimentos, vamos todos juntos para o caso de hoje, que novamente se passa no norte de Milano, na província de Monza e Brianza, mais especificamente no município de Nova Milanese. É uma manhã no final de setembro de 2017 e é ali que nós encontramos os Del Zotto, que é a família que é a nossa protagonista de hoje. Eles moravam agora todos ali na região da Lombardia, mas eles eram originários de uma outra região, também no norte do país, Friuli Venezia Giulia, de onde eles tinham acabado de voltar, porque como todos os anos, eles passavam as férias de verão ali, juntos. Era uma família bastante unida, isso muito graças aos esforços de Giovanni Battista del Zotto e de sua esposa Gioia Maria Pinata, que mesmo estando ambos agora com mais de 90 anos, garantem, como eles sempre fizeram, que toda a sua família continue bastante próxima. Giovanni, principalmente, apesar da muito avançada idade, ele mostra ainda a força do seu caráter, da sua personalidade que ele sempre teve. Força essa que garantiu que ele, durante a Segunda Guerra Mundial, sobrevivesse a bem 3 campos de concentração. Terminada a guerra, então, ele volta para a Itália, onde se casa com Gioia Maria, que já o esperava, e juntos têm 3 filhos, Patrícia, Laura e Domenico, que mesmo depois de já grandes, com suas carreiras, com suas próprias famílias, decidiram morar todos ali juntos, na mesma propriedade, que se localiza em Via Fiume, em Nova Milanese. Se trata de uma bela propriedade dividida em 4 apartamentos grandes, então eles todos moram ali e também durante as férias de verão eles vão passar numa propriedade também da família, como a gente viu na região de origem dos pais. Eles tinham essa casa ali de campo em Santa Marizia e viajavam sempre juntos. Como eu disse, uma família no geral muito unida. E não apenas unida porque eles estavam todos juntos ou porque eles se sentiam obrigados ou porque foram criados assim, mas eles se davam realmente todos muito bem, eram pessoas bastante felizes nos seus relacionamentos. A primogênita Patrícia era muito bem casada com Enrico e os dois tinham decidido não ter filhos. Já Domenico tinha se casado com Cristina Palma e eles dois tinham tido um filho apenas, que agora estava com 27 anos e se chamava Mattia. A única que não tinha se casado era Laura, a filha do meio, então ela com a irmã Patrícia eram aquelas que se ocupavam mais dos pais, que também moravam ali vizinhos, não no mesmo prédio. Apesar de que os dois tinham 2 pessoas que se revezavam, 2 cuidadoras, que iam ali regularmente. E nesse final de verão, Patrícia teve que chamar, uma coisa que ela costumava não fazer, uma dessas ajudantes dos pais, porque ela mesma costumava dar uma ajeitada na própria casa e depois na dos pais dela, depois desses 2 meses de férias. Só que dessa vez, quando ela voltou, ela não estava se sentindo muito bem. Começou com um mal-estar geral que ela não conseguiu identificar, pensou no início que fosse uma sensibilidade grande à mudança de estação, afinal o verão estava terminando, só que pouquíssimo depois os pais dela começaram a sentir algumas coisas também, alguns sintomas parecidos, e logo em seguida o seu marido Enrico e a irmã Laura também adoeceram. Como isso aconteceu em questão de horas, de poucos dias, pensavam que pudesse ser um vírus, afinal eles estavam todos juntos, só que ninguém estava melhorando. Aliás, eles estavam todos piorando e em poucos dias ninguém deles conseguia sair da cama. Todos eles já estavam com febre, os analgésicos não estavam mais ajudando contra as dores gerais pelo corpo, depois vieram crises de vômito e náusea em todos eles, principalmente Patrícia. A febre dela realmente estava durando 24 horas por dia. Ela foi aquela que começou a manifestar primeiro os sintomas e parecia estar muito mais doente, até que no dia 28 de setembro ela teve que ser internada no hospital de Desio. E ela foi seguida pouco depois pela sua irmã, que também teve que ser internada no mesmo hospital. E a essa altura, os testes que tinham sido feitos já tinham mostrado que não se tratava de nenhuma espécie de vírus conhecido. Aliás, tudo apontava para um envenenamento. Mas antes que a verdadeira causa tivesse sido descoberta, isso tivesse sido esclarecido, Enrico, Giovanni e Gioia também foram internados. A situação era grave e bem estranha, porque todos eles tinham sido envenenados, contaminados pela mesma substância, obviamente.
Só que ninguém na família de Domênico, o filho, nem ele, nem a sua esposa Cristina, nem o filho Mattia, tinham apresentado nenhum sintoma, o que é uma magra consolação para Domênico, agora que todos os momentos livres ele está passando no hospital, do quarto de uma pessoa da sua família para o outro, ele está muito preocupado, o que é coerente com o quadro clínico, porque todos estão piorando. Não sabendo exatamente qual é a causa, o que se pode fazer ali é tentar curar os sintomas, colocar eles numa situação mais confortável e ir testando. Com certeza ajudaria muito saber onde ocorreu a contaminação, só que o fato também de 3 pessoas não terem sido contaminadas não ajudava em nada. Então apenas com esses tratamentos de tentativa, digamos assim, Enrico e Laura acabaram melhorando sim, apesar de ainda internados. Já Patrícia e os seus pais, desde que foram internados, a situação deles não tinha se estabilizado. Patrícia porque era o caso mais grave mesmo, e os pais por causa da idade. Então, no dia 2 de outubro de 2017, depois de nem 2 semanas doente, os órgãos internos de Patrícia começaram a ceder até que seu coração não aguentou. E algumas horas depois, Giovanni, o seu pai, que tinha sobrevivido às duras penas da guerra, acabou sucumbindo a um inimigo ainda desconhecido. Mas não por muito tempo, porque a autópsia, que obviamente foi realizada no corpo de Patrícia, revelou o nome desse inimigo. Era o tálio. Não se preocupem, vamos ao Google. Se trata de um metal pesado de coloração cinza prateado. É maleável, inodoro e insípido. Embora tenha sido usado amplamente como veneno para roedores e formigas, sua alta toxicidade fez com que ele fosse proibido em diversos países para tal fim, diminuindo assim sua demanda. De fato, os compostos de talho exigem cuidado na manipulação e o metal, atualmente, é mais utilizado em laboratórios e indústrias para fins tecnológicos, mas pode ser obtido comercialmente de rejeitos de minérios de cobre, chumbo e zinco. Os seus primeiros efeitos tóxicos a serem sentidos são vômitos, diarreia, forte náusea, dores pelo corpo, até perda de cabelo. Só que mesmo depois de assumido, mesmo se você para de assumi-lo, ele começa a ser liberado lentamente pelo corpo. Então, com o tempo, pode acontecer, como foi o caso de Patrícia, de afetar os órgãos internos, paralisar realmente o coração, como foi o que aconteceu com ela. E quanto à quantidade, bom, basta apenas 1 grama ingerida ou até apenas inalada para tirar a vida de uma pessoa adulta saudável. E é por isso que foi usada em diversas ocasiões na época da Guerra Fria para eliminar espiões russos. Então a pergunta era: como é que esse veneno, que era proibido usar até contra ratos, que foi usado durante a Guerra Fria contra russos, chegou até os Del Sotto? Com certeza não poderia ter sido acaso, e era cada vez mais urgente descobrir a origem dessa contaminação, porque uma das cuidadoras de Giovanni Gioia, Maria Serafina Poliani, começou a apresentar os mesmos sintomas. Ela estava apresentando as mesmas coisas, só que um pouquinho mais leve, e uma informação interessante é que ela tinha sim ido durante o último mês até a casa de verão deles, dos Del Sotto. Então ela esteve ali naquela casa de férias. E imediatamente todos começaram a acreditar em uma teoria de que a contaminação tinha sido ali e a culpa era dos pombos. A teoria geral, então, mais acreditada e que se difundiu muito rapidamente é de que o excremento deles, que é corrosivo e que possui também o talho, dificilmente poderia causar uma infestação suficiente para atingir os humanos. Só que quando isso acontece, como tinha sido esse caso, é difícil de provar e também difícil de se livrar dela. Mas os investigadores não dão isso como certo, eles não apoiam isso, é mais a população e a mídia que estão falando dessa teoria. Enquanto isso, no dia 10 de outubro, são realizados os funerais de Patrícia, que estava com 62 anos, e do seu pai Giovanni, com 94. E a cidade inteira parecia estar ali. Até Enrico, o marido de Patrícia, que estava ainda internado, conseguiu uma autorização especial do hospital para acompanhar a cerimônia. Obviamente, todos os amigos, os restos dos familiares, Domênico e Cristina, estavam ali arrasados. Faltava só o filho deles, Mattia. Ninguém nem se preocupou, nem pensou que talvez ele estivesse doente. Na verdade, ele era visto cada vez mais raramente e nos últimos 2 anos ele quase não tinha sido visto por ninguém. Bom, Mattia tinha sido sempre muito reservado e depois de perder o seu emprego ele acabou ficando cada vez mais em casa, até que ele não era visto mais nem em eventos de família, nem pelos seus próprios familiares que habitavam, como a gente viu, ali na mesma casa. No início, obviamente, as pessoas perguntavam bastante, os pais dele davam sempre as mesmas respostas, variações da mesma resposta, que é: Mattia é assim mesmo, ele gosta mesmo de ficar sozinho, o que a gente pode fazer?
Com o tempo, as pessoas pararam de perguntar. E nesse momento específico, digamos que todos tinham coisas mais importantes para perguntar, para se preocupar. Por exemplo, a família Del Sotto estava ainda metade internada, não se sabia o porquê, e a cidade ali, a região até, estavam ficando um pouquinho paranoicos. Como nós vimos, as teorias começaram culpando os pombos, os excrementos dos pombos, que tinha em grande quantidade, porque era uma casa de campo, uma casa isolada, ali na cidade onde eles costumavam passar as férias, só que isso não tinha sido provado. Então passaram uma outra teoria. Alguém tinha escutado em alguma entrevista que os membros da família tinham mencionado ter comido muitas batatas durante aquelas férias. Pronto, os jornais estavam anunciando a culpa era das batatas killer. Alguns deles mudavam batata por cenoura. Mas não importa qual vegetal, era tudo especulação. Mas fato está que não tinha sido nada de natural e as coisas tinham que ser esclarecidas antes que mais pessoas adoecessem, e também para poder cuidar melhor daqueles que já estavam doentes. Então uma investigação também foi aberta para tentar esclarecer isso, descobrir a verdade, e uma investigação específica agora por homicídio culposo e por dano. E a abertura dessas investigações foi até anunciada pela polícia para tentar acalmar um pouco a população, que nesse ponto já tinha feito cair na região o consumo de batatas em 50%, e diversas pessoas estavam evitando a todo custo o contato com água. E não ajudou nada o fato que 3 dias depois dos funerais, no dia 13 de outubro, Joia Maria também perdeu sua vida. E enquanto isso ficam também prontos os resultados de uma perícia muito detalhada que foram feitos nos tubos de água, de gás, de ar-condicionado da casa de férias da família. E nada de estranho foi encontrado. Nada que pudesse minimamente explicar os sintomas. Mais uma vez a polícia teve que se manifestar e explicar que a culpa não era das batatas, não era das cenouras, não era da água e com certeza não era dos pombos. Era simplesmente folclore o fato de acreditarem que tinha talho no excremento deles. Se fosse assim, eles seriam as primeiras vítimas. A essa altura já tinham sido feitos testes por todos os lados nas 2 casas da família e nada tinha sido encontrado. Como eram todas as vítimas da mesma família, elas estavam na mesma casa, seja aquela de férias que aquela a Nova Milanese, começou uma pequena teoria, uma pequena hipótese de se o problema é a casa, e se a casa é mal assombrada. Mas nem deu tempo de alimentar-se essa nova teoria, porque algo aconteceu. Apenas poucas semanas da internação da família Del Sotto, outras 2 pessoas foram internadas no mesmo hospital com os mesmos sintomas. Se tratavam de Alessio Palma e Maria Lina Pedon. E talvez alguns de vocês prestou bastante atenção e reconheceu o sobrenome Palma. Bom, se tratam dos pais de Cristina Palma. Eles são os sogros de Domenico Del Sotto, o único dos filhos que não foi contaminado. Não era a mesma casa, então a teoria de assombração ficava já meio desacreditada, mas era ainda a mesma família, e as coisas então se complicam. O casal apenas internado não tinha passado as férias com os Del Sotto, e a casa deles ficava mais de 1 quilômetro de distância. Felizmente, a concentração no sangue deles é bem menor, então eles em pouco tempo conseguem sair do hospital já bem de saúde, apesar da idade avançada. Só que para os investigadores, o fato deles terem sido contaminados em primeiro lugar muda bastante as coisas. Agora eles começam a acreditar não apenas que seja uma coisa criminosa, mas que seja contra essa família em específico. Já a população vai um passo além. Alguém está fazendo alguma coisa contra essa família em específico, sim, e com chá de talho. A venda de chás cai novamente na região. Já a polícia não está nem mais podendo perder tempo tentando esclarecer essas teorias. Eles estão muito preocupados em encontrar quem está fazendo isso. Então eles começam com uma investigação que teria sido feita em um outro caso. No início pensava-se talvez um acidente, uma contaminação acidental. Agora que eles sabiam, pelo menos estavam quase certos de que tinha alguma pessoa por trás disso, eles começaram a investigar como um crime normal, ou seja, nas relações das vítimas. E eles não demoram muito. Já no dia 7 de dezembro de 2017, 2 patrulhas dos Carabinieri param na frente da casa da família Del Sotto. Eles acreditam firmemente que eles já têm essa resposta. Eles acreditavam ter uma explicação a qual a população, provavelmente por acidente, já tinha entendido, pelo menos a metade. Se tratava sim de chá.
de talho. As autoridades então batem na porta e dessa vez eles não estão indo fazer alguma espécie de investigação na casa daqueles contaminados. Eles estão batendo na porta da única família que não teve nenhum doente. Ninguém responde à porta, eles sabem que Cristina e Domênico não estão em casa, mas eles estão ali para uma outra pessoa. Então eles abrem a força, vão direto até o quarto de Mattia, que está deitado. Assim que ele vê as autoridades, ele se senta e diz: eu sei porque vocês estão aqui, mas eu não vou dizer nunca por que eu fiz o que eu fiz. Em seguida, ele leva todos até o porão da casa, onde ele mostra diversos frascos de sulfato de talho, um deles já completamente vazio. E quando Mattia sai de casa, alguns minutos depois, algemado, os vizinhos estão em choque. E não só porque eles entenderam, obviamente, o porquê ele estava sendo preso, mas pelo choque de que, num primeiro momento, nenhum deles tinha reconhecido o rapaz. Ele parecia estar com metade do seu peso, da sua corporatura habitual, e os seus olhos eram simplesmente vazios. Na delegacia ele continua com esse olhar olhando para o nada, ele quase não fala, responde dando de ombros que poderiam chamar um advogado se quisessem, ele não se importava, e acrescenta: eu não tenho nenhuma intenção de colaborar com a instituição de vocês ou com qualquer outra instituição do governo. E não precisava tanto assim da ajuda dele, porque além de ser encontrado o próprio veneno na casa dos avós maternos de Mattia, ali foi encontrado também o modo como ele estava agindo. Ao lado do fogão, na casa deles, tinha uma mistura de chás que Cristina costumava fazer e levar para os seus pais regularmente. Ali tinham folhas secas de melissa, menta, dente de leão e pó de talho. Faltava somente, na verdade, um motivo que Mattia já tinha deixado claro que ele não diria. Mas uma pista ele acabou dando, porque tinha uma frase que ele, mesmo não falando tanto, tinha repetido já mais de uma vez. Eu fiz isso porque eles são impuros. Só que não basta isso para encerrar as investigações. Um caso sem uma motivação clara acaba ficando muito fácil para a defesa. A procuração queria entender por que, depois de 2 anos de isolamento, o que tinha levado Mattia a agir. Era necessário então conhecê-lo um pouco melhor. Mesmo antes de se isolar completamente no seu quarto 2 anos antes, quando já estava com 25 anos de idade, Mattia tinha sido uma criança e depois um adolescente, daqueles que fazia de tudo para ser invisível. Nunca teve um único amigo próximo, gostava mesmo de ficar sozinho e não chamava atenção para si por nada. E como os pais sempre tiveram aquele comportamento de ele assim mesmo, nasceu assim, é a personalidade dele, na verdade nunca foi descoberto o motivo desse grande isolamento. Tímido demais, depressão, alguma dificuldade específica no relacionamento, comunicação, falta de empatia, algo ainda mais grave, porque haviam sim sinais de que alguma coisa estava errada. Ele não simplesmente gostava de ficar quieto, ele parecia incomodado na presença de qualquer pessoa. Quando ele tinha que falar com alguém, ele era sempre o mais conciso possível e com o tempo ele começou a se mostrar até uma espécie de desprezo pelas pessoas. E Mattia não tocava, ele não abraçava nem seus pais. E esses, como nós vimos, não forçavam o filho. Eles acreditavam até que era uma questão de respeito deixar o menino ter a personalidade que ele tinha. Diziam até, quando ele era adolescente, que pelo menos assim o filho não se meteria em problemas pela influência de más companhias. Agora dá para entender. Tudo bem, tem gente que é feliz com um amigo, tem gente que tem 5 e tem gente que tem 30. Mas a palavra aqui é felizes. Mattia claramente não era. Então foi assim que Mattia cresceu, assim que terminou a escola. Obviamente não quis continuar os estudos, imagina, para ele era uma tortura, um lugar como uma escola, um colégio. E ele também resistiu o máximo que pôde para conseguir um emprego. O único interesse que ele desenvolveu foi a academia, que primeiro era uma atividade em tempo integral, ele ia na academia para casa, depois acabou conseguindo um trabalho e era academia, emprego, casa. Repete. Isso até 2015. Quando o contrato como estoquista de um Carrefour, de um supermercado, não foi renovado, ele passou os primeiros dias enviando alguns currículos ali de casa, indo ainda num primeiro momento à academia, só que logo começaram a não aparecer respostas. A única entrevista de emprego que ele fez foi, estranhamente, para trabalhar numa rádio, falando com pessoas, o que obviamente foi um desastre. Então, com o tempo, semana após semana, ele acabou indo menos à academia, ficando mais no quarto, até que o seu mundo se resumiu àquele quarto ali. Ele começou também com o tempo a comer o mínimo necessário, não usava luz elétrica, não acendia a luz do quarto dele, não comprava nada,
se movia até, ele fazia uma economia da sua própria energia, ele se movia o menos possível, beber somente água, o mínimo possível também, e todos os objetos do seu quarto que ele não usava assim diariamente, ele colocou em caixas e levou para o porão da casa. E aos poucos isso não bastava. Começaram a assumir outros objetos da casa, do quarto, dos pais, da cozinha, banheiro, da sala. O melhor exemplo disso foi a história do controle remoto da TV. Esse controle sumia, o pai dele ia lá e comprava um outro, esse controle sumia, eles pediam um emprestado e continuava a sumir, até que um dia Mattia explode. Ele foi fazer um discurso ali para os seus pais, que para ele era uma falta de respeito, uma coisa humilhante, era uma das piores coisas da humanidade o uso de um controle remoto. Se você podia levantar e mudar o seu canal ali no aparelho, usar aquilo só para não se levantar era uma coisa mais do que absurda. Ele não conseguia viver com aquilo. Isso porque não era o controle dele, não estava no quarto dele, obviamente ele não tinha mais a televisão, mas o fato de saber que os seus pais usavam, ele não conseguia conviver com esse fato. Ele obviamente não estava bem e vivendo dessa maneira estava só piorando ainda mais a sua saúde mental. Ele começou a se sentir muito diminuído, mesmo que ninguém dissesse nada para ele, e ele se comparava com as pessoas que ele tinha em torno de si, que eram os seus familiares, as pessoas ali da sua casa, que era uma família conhecida por ser muito unida, amigável, trabalhadores, tudo que ele não era. Então ele começou a se sentir também julgado por eles. Ele acaba revelando posteriormente, depois da sua prisão para um psicólogo, que ele se sentia julgado por tudo, mesmo que ninguém tivesse nunca dito nada. Mas ele disse que uma das coisas que mais pesavam para ele é como ele sabia que as pessoas o estavam julgando por ele nunca ter tido um relacionamento. Porque sim, ele chegou até 27 anos de idade sem ter tido nenhum contato mínimo que fosse romântico com nenhuma pessoa. Ele explica então para o psicólogo que não era um problema de identidade sexual, ele gostava de mulheres, só que ele dizia não possuir o impulso que todas as outras pessoas normais possuíam. Esse doutor o descreve como frustrado, com muita raiva e ao mesmo tempo com uma indiferença geral em relação às coisas e pessoas, que parece a lista de sentimentos que ele demonstrou desde aquele dia 2 de outubro, quando começaram as internações, primeiro da sua tia Patrícia, depois dos seus avós, seu tio Enrico, Laura, todo mundo, todos os parentes, familiares, vizinhos, a cidade estava toda muito preocupada. Menos ele. Mattia tinha se demonstrado sempre desinteressado, ele nunca perguntou. E aliás, ele parecia até mais sem paciência quando as pessoas falavam com ele durante aquele período. Quando seus pais, por exemplo, ousaram perguntar se ele ia até o funeral, a resposta dele foi que ele não era mais católico e que era afiliado a uma religião não identificada. E Domênico e Cristina imediatamente pensaram uma seita. Para eles, meio que explicava tudo. Eles só não entendiam como, quando ele tinha tido contato com alguém, se ele não saía do seu quarto. Teria sido tudo somente online? Então foi ali mesmo que os investigadores resolveram começar as suas buscas. E não demorou muito. Aparentemente, o único objeto extra, além de uma cama, coisas muito de básicas assim, no quarto dele era um computador, e era ali que ele passava todo o seu tempo. Tinham horas e horas e horas ininterruptas de uso. E não foi difícil achar ali uma filiação, digamos assim, um grande contato com um grupo chamado Concílio do Vaticano II. Se tratava de um grupo de pessoas que se comunicavam através de chats e de blogs todos privados e que tinham como objetivo levar a igreja a voltar ao que era antes desse tal concílio chamado Vaticano II, que em pouquíssimas palavras tinha acontecido de 1963 até 65 e foi o responsável pela modernização, se podemos dizer assim, de muitos dogmas católicos. Eles, como todo bom grupo, tinham suas doutrinas, suas regras ali, e os investigadores acharam particularmente interessante o quanto eles falavam de se purificar. Vocês lembram bem, Mattia disse que tinha feito aquilo com seus familiares porque eram impuros, e que a maneira de fazer isso, a maneira de viver uma vida mais pura, mais decente, era de viver com o mínimo possível. Eles não acharam nada dizendo para tirar a vida dos outros, mas eram informações bastante interessantes e coerentes com vários dos comportamentos de Mattia. Eles não pregavam somente um destacamento das coisas materiais, mas também emocionais. Era o menor contato possível com tudo e com todos. Já o tão longe, já o quanto é levado a sério, já o quanto extremista
essa coisa é vivida, cada um interpreta do seu jeito. Aparentemente, Mattia era dos mais extremistas, dos mais exagerados. Como nós vimos, ele sempre teve os seus problemas, sempre teve essas tendências. Encontrar esse grupo foi simplesmente uma maneira de dar mais vazão a isso, de se sentir aceito, parte de alguma coisa. Agora ele fazia sentido, ele era justificado. E assim, depois de encontrar esse grupo, seu comportamento foi ficando cada vez mais distante da norma, ele estava cada vez mais destacado em geral. Tanto que os seus pais chegaram a tentar ajudá-lo. Eles fizeram uma tentativa para dizer que eles nunca procuraram alguém para ajudar. Eles encontraram uma terapeuta especializada em cromoterapia, que eu não entendo muito, aliás, eu não entendo nada. Eu sei só que se baseia na capacidade das cores de acelerarem os processos de cura natural do nosso corpo. Mais ou menos isso. E não sabemos também por que Domênico e Cristina resolveram tentar esse tipo de terapia. Talvez porque acharam que o filho aceitaria uma coisa menos tradicional, talvez porque era uma pessoa que eles conheciam. Não sei. Fato está que, obviamente, não funcionou. Ele não falou com a pessoa. Ele fez o que ele fazia com todo mundo, que era ignorar. Nem começou a fazer uma terapia nem nada. Então, Domênico e Cristina disseram para as autoridades o que eles diziam sempre já, desde que o filho era pequeno. A Mattia é assim mesmo. A gente tentou fazer alguma coisa, mas é o jeito dele. A gente nunca pensou que ele pudesse fazer mal para alguém. Isso nunca passou pela nossa cabeça. E Cristina também acrescenta: eu não tenho certeza 100% de que foi ele, talvez não tenha sido ele. Eu acho que se ele quisesse realmente fazer mal para alguém, ele teria começado por nós. Bom, se ela não acreditava na culpa do filho, ela era a única a esse ponto. Os investigadores já tinham quase tudo que eles precisavam nas buscas que eles encontravam no computador de Mattia. Ele tinha passado meses procurando um veneno que não tivesse cheiro, cor nem gosto e que especificamente fosse liberado no corpo aos poucos. Foram encontrados bastante e-mails trocados com locais que vendiam arsênico, mas parece que ele acabou desistindo, porque todos perguntavam para ele qual era o motivo do uso, e ali ele parava de responder sempre naquela altura, e também porque ele descobriu que o arsênico tira a vida da pessoa assim que existe o contato, e não era o que ele queria. E é então que, assistindo, prestem atenção a isso, um caso criminal num canal do YouTube, que Mattia tem uma ideia. Trata de uma história muito conhecida na Itália. Eles são conhecidos como o casal do ácido. Eu quero trazer aqui pra gente, não sei quando, mas de qualquer maneira, entre os envolvidos ali dessa história, tem uma pessoa que, quando tem sua casa revistada, encontra um talho ali. Então, no dia 22 de junho de 2017, foi encontrado um e-mail que Mattia escreveu para uma indústria de Padova que vendia essa substância, e ele fez o pedido de 6 frascos de sulfato de tálio. E ele assinou como Andrea Galimberti, um nome também inspirado nesse outro caso real. No dia marcado, então, ele diz para os seus exultantes pais que ele tinha uma entrevista de emprego. Eles acreditam. Felizes, veem o filho partir. Na verdade, ele está indo para Padova para buscar pessoalmente o veneno. Ele então paga em dinheiro, joga fora o recibo e, chegando em casa, cancela, deleta todos os e-mails trocados sobre essa compra. Só que ele não cancela os rascunhos. E tinha um rascunho do e-mail completo. E ele também usa o seu celular enquanto ele está ali. Ele liga o celular e esse celular, obviamente, se conecta à torre próxima ali ao fornecedor de Padova, onde ele foi. De uma maneira geral, foram tentativas muito incompletas e ingênuas até de apagar os seus rastros. Com certeza ele não tinha assistido ainda o canal de casos criminais o bastante. Mas infelizmente, mesmo assim, ele teve tempo suficiente para fazer todo aquele dano. Ele tinha começado o seu trabalho colocando um pouquinho do pó no saleiro da casa de sua tia Patrícia, naquela mistura de chá que a sua mãe depois levou até a casa dos seus avós maternos, e dos seus avós paternos ele colocou seja no pó de café e também na água deles. Bastou esperar um pouco, então no dia 20 de setembro a sua tia e os seus avós começaram a se lamentar dos sintomas, e aquele ali foi o início de todo esse desastre que a gente conheceu já. E quanto a tal motivação que eu tinha falado antes, a necessária motivação? Bom, em relação a como as coisas aconteceram, como tudo andou, a acusação e a defesa estavam mais ou menos de acordo. Tinha acontecido aquilo dali, ele tinha até confessado. Já quanto ao motivo, eles tinham opiniões praticamente opostas. Os advogados de Mattia explicaram como o jovem perturbado estava acreditando purificar a sua família, sem levar em consideração minimamente as consequências. Já a procuração apresentou uma motivação muito mais simples e comum, muito conhecida e muito usada, que ele fez tudo premeditadamente, sabendo o que estava fazendo,
tentando esconder os seus rastros, porque ele queria ser o único herdeiro. Mas certeza, não dá para ter, porque no tribunal, na primeira oportunidade de falar, Mattia repetiu, dessa vez em forma de promessa, a primeira frase que ele tinha dito às autoridades, que é: ninguém nunca vai saber o motivo. Obviamente, uma das primeiras coisas a ser feitas também durante o julgamento foram perícias psiquiátricas, seja com especialistas escolhidos pela defesa, que aqueles da acusação. E, obviamente, mais uma vez, nenhum deles entrou em acordo. Bom, a procuração acredita que ele era semi-incapaz. Ok, ele não estava consciente de tudo, ele não estava raciocinando de maneira lúcida, mas era lúcido o suficiente para executar tudo aquilo que ele fez, para esconder os seus rastros, ou tentar pelo menos. Já os defensores de Mattia rebatem que ele era completamente incapaz, não apenas semi-incapaz. Então ele era simplesmente não responsável pelos seus atos. E essa é, mais ou menos, a versão aceita. É esse, mais ou menos, o veredito dos juízes. A versão oficial é de que ele sofre de um transtorno delirante crônico, que é uma condição que leva à crença, sem nenhuma dúvida, a crença completa, a uma ou mais teorias, digamos assim, que podem ser e geralmente são completamente falsas. Ou seja, eles criam um castelo, as pessoas que sofrem disso, e acreditam naquilo, sem nenhuma reserva. E Mattia Del Zotto, então, é condenado a passar 10 anos em uma REMS, que é uma abreviação REMS, ou seja, uma residência para execução de medidas de segurança, que na prática é uma casa de detenção, só que para aquelas pessoas, aqueles infratores que são considerados incapazes, ou seja, é uma casa de detenção para pessoas que não são capazes de serem julgadas. O que honestamente para mim parece uma pena que não dá para entender se é ou não uma pena, uma sentença. Porque se a pessoa não é capaz o suficiente, como dá para dar uma sentença com data marcada para terminar, por exemplo, de 10 anos? Se é uma pessoa completamente incapaz, é uma pessoa que daqui para frente vai ser tratada, e essa pessoa vai ser tratada num ambiente de reclusão, porque ela é perigosa, como demonstrou ser. E a minha opinião, então, é, como eu já disse nos últimos vídeos, até no último vídeo, mais de uma vez, que algo tem que ser feito antes. Muito antes. E nesse caso específico, esse algo que tinha que ter sido feito era aceitar um diagnóstico de uma doença mental normal. Se trata de uma pessoa, é um ser humano, então pode ter problemas durante a vida com qualquer parte do seu corpo, incluindo a cabeça. Ser triste não é normal, é um sintoma, e a gente tem que parar de se esconder atrás de frases como "é assim mesmo", "nasceu assim", "é o jeito dele". Ser infeliz não é o seu jeito, é um sintoma. E pau que nasce torto precisa de terapia. Obrigada.